Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que legal falar com vocês. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um resumão, que a gente vai falar aí das matérias para te dar uma força, né, para você estudar e chegar aí no seu objetivo final, que é finalizar esse semestre com uma nota excelente. Vamos lá, então, a gente vai falar dos pontos mais fortes, né, dos pontos que a gente teve maior movimento aí em algumas aulas, não que os outros não sejam importantes, mas a gente vai falar aí de alguns itens com bastante reforço, né, para que vocês consigam aí irem bem aí durante o processo das provas, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre a parte de aprender a negociar é imprescindível. Lembra que a gente viu isso em uma das nossas aulas? E ali dentro do aprender a negociar ser imprescindível, era a importância que a gente tinha de ter uma relação com a negociação e com o nosso cotidiano. Então, nós falamos sobre a negociação o tempo todo, né? Então, a gente falou um pouquinho que a gente negocia o tempo todo com todo mundo. E não é na nossa vida profissional somente, é na nossa vida pessoal e a todo momento. Então, daí a grande importância da gente aprender esse processo. Mas se você não aprendeu o processo, é óbvio que durante a vida a gente vai desenvolver, né? Então, a gente precisa estar muito atento a todo o processo de negociação. Eu, inclusive, comentei em uma das nossas aulas que o quanto era importante você se preocupar com o processo de negociação o tempo todo. Então, que a gente negocia o tempo todo com todos. E que isso era um ponto de observação que você deveria ter. Para quê? Para você evoluir cada vez mais no seu processo de negociação com as pessoas. Então, lembre-se aí de exercitar sempre o processo de negociação entre todos. Nós comentamos isso em sala de aula, tá bom? Uma outra coisa que a gente falou foi do conceito de Burbridge, que ele falava o seguinte, que a negociação é o processo pelo qual duas ou mais pessoas se comunicam, buscando chegar a algum acordo sobre valores escassos ou ações controladas, total ou parcialmente, por ambas as partes, ou ainda por qualquer uma das partes envolvidas. Então, lembre-se que a negociação sempre vai ser um processo entre duas partes, né? E quando a gente fala de negociação, a gente vai dizer que a negociação é um processo. E esse processo é composto por quatro partes. A gente também falou isso em sala de aula. Que ela começa, né? Que a gente tem o início da negociação, depois vem o desenvolvimento da negociação, o fechamento e a análise. E nós comentamos sobre o início, né? Que era ali conhecer a pessoa, ser atento, observar o comportamento, desenvolver, e durante esse desenvolvimento da negociação, a gente chegaria a pontos diferentes, até chegar ao fechamento, e se esse fechamento haveria ou não uma negociação. Depois, você faria uma autoanálise, né, de como foi o processo de negociação e do outro lado também. Lembram disso? Nós falamos também que a negociação é alcançar objetivos, né? E aí a gente colocou o seguinte questionamento durante a aula: qual é o seu objetivo na negociação? Qual que é o objetivo da outra parte? Como seria a troca de concessões? Então, quando a gente fala de negociação, a gente tem que olhar o nosso objetivo, o objetivo da outra parte e como seriam as exceções ou as concessões para ambas as partes, né? Depois também a gente comentou sobre a negociação, que é um relacionamento e que não é um ato isolado. Óbvio que se a gente fala que a negociação ela é composta por duas ou mais pessoas, ela não pode ser um ato isolado, né, pessoal? Então é importante que a gente faça sempre o processo de negociação de uma forma clara, né, honesta, né, transparente, certo? Então a gente comentou bastante sobre isso também. Um outro assunto que a gente falou foi sobre a comunicação e a negociação. E lá no comecinho das nossas aulas, a gente trabalhou muito isso, né? Sobre a importância da comunicação, de ser um bom comunicador, né? De atentar-se a como você se comunica, inclusive com as pessoas na sua vida pessoal. Lembra que a gente comentou sobre isso? De quão importante é, eu até falei com vocês assim, gente, eu não sou uma boa comunicadora, né? Mas foi um exercício, e ainda para mim é um exercício contínuo, né?
fazer o processo de comunicação com os outros, e que muitas vezes as pessoas têm bastante dificuldade de compreender o que eu falo. Então, muitas vezes eu falo assim, não, espera, eu não me expressei bem, né? Deixa eu me expressar melhor, me desculpe, eu não... Por quê? Porque normalmente as pessoas que são muito analíticas e que têm um raciocínio muito rápido, ela pressupõe que o outro entenda o que ela falou, e ela já chega contando o final da história e ela ainda espera que o outro, né, entenda esse processo. Muitas vezes pessoas também que têm uma visão muito analítica sobre as coisas, elas não têm paciência, né, para ouvir o processo de informação e de comunicação. Isso é muito característico de pessoas também que têm uma postura bastante analítica. E a pessoa geralmente vira e fala assim, ai, vai logo, onde você quer chegar? Dá para ir para o fim, que eu já consigo te entender. Então, esse processo de comunicação é muito interessante. Por quê? Porque a gente está se comunicando com gente que é analítica e com gente que não é analítica. E como a gente faria esse processo de comunicação? Então, isso é uma coisa para você analisar, né? Com bastante cuidado, com bastante atenção. De como seria esse processo de comunicação entre uma pessoa que é extremamente analítica e uma outra pessoa, talvez, que tenha conceitos diferentes do analítico, como conceitos mais filosóficos, né? Conceitos mais diferenciados. Isso vale a pena a gente analisar também, e a gente disse isso em sala de aula, né, galera? A gente comentou bastante sobre isso também, do exercitar a comunicação, e que isso é um trabalho contínuo, e que, óbvio, que isso facilitaria muito o processo de negociação com as outras pessoas, tá bom? Outra coisa que a gente falou bastante importante foi sobre atitudes do negociador. Bom, que um negociador, para ele ser um bom negociador, ele tem que ser empático, ele tem que ter a capacidade de se distanciar da situação, ou seja, olhar do lado de fora, olhar com paciência, né? E ter a capacidade de compartilhar. Então, isso são coisas muito importantes. E quando a gente fala em ruídos de comunicação e na negociação, tem aí alguns itens que a gente tem que levar em consideração, que seria o quê? Observar como o receptor compreende a mensagem, estabelecer uma sintonia, né? Analisar a negociação sobre diferentes pontos de vista. Então, isso são aí formas de diminuir os ruídos de negociação, né? Outra coisa que é muito importante no processo de negociação é uma coisa chamada tempo. O tempo é um elemento essencial da negociação. Nós falamos muito sobre isso. Então, fixar prazos é importante. Quando que você consegue me entregar essa proposta? Quando que você consegue me entregar esse produto? Isso é muito importante, né? Outra coisa também é ter paciência nas concessões, né? Então, às vezes, a concessão que você quer fazer, às vezes você quer por imediato, e aquilo não é possível, então a gente tem que negociar também. Outra coisa, conheça o tempo da outra parte, né? Então, lembrando de novo aí, tem pessoas que têm times diferentes e que têm respostas diferentes e que têm comportamentos diferentes. E quando a gente fala em tempo, nós estamos falando também desse adereço, né? Que o tempo, ele gera também essa percepção de que cada um tem o seu tempo. Olha que legal. Então, isso é super importante, galera. É super importante que a gente coloque aí essa gestão do tempo nesse processo, tá bom? Uma outra coisa também, que é um elemento essencial da negociação, é a informação. Lembra que eu acabei de falar que eu realmente tenho a mania de já imaginar que a pessoa já consiga trazer essa resposta para mim num tempo muito curto e que a minha comunicação ela é muito reduzida. Então, às vezes eu falo assim, então, você pode... Mas espera aí, dá para você parar? Calma, para. Me explica. E aí eu respiro, eu falo, vamos lá então. E aí eu respiro e vou falando, então tá, vamos começar do zero. Vamos lá? E aí a gente começa. Então é muito importante que a gente tenha aí essa percepção, né? Que é importante a informação chegar do outro lado de forma clara, aonde o negociador consiga entender outras informações. Eu queria até dar uma dica legal aqui que eu comentei. Eu acredito que a negociação é como se fosse um fiozinho, né, de um novelo. Então, eu começo ali, e aí, conforme você vai se comunicando no processo de negociação, você vai puxando
o fio da meada, né? O fiozinho do novelo, e vai puxando e vai trazendo informações. Fala, mas você tem esse produto? Tem. Mas você tem esse também? Tem. E às vezes uma negociação que era para um produto X, ela acaba entrando num processo de negociação para vários outros produtos. Então, isso é uma coisa que vai gerar negócio, né? Que vai trazer muita coisa bacana para a empresa. E aí, isso gera proatividade, né? Isso é muito importante também quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em comunicação e gestão empresarial, certo? Um outro item que a gente precisa falar aqui também, que é muito importante, é evitar o uso de argumentos baseados no poder, né? Reconhecer o risco pelo uso do poder e modificar o desequilíbrio. Então, assim, há uma negociação, sempre quando for fazer negociação, ele sempre tem mais poder que o outro. Então, quem quer vender um produto, ele tem menos poder do que quem quer comprar, né? Então, um dos elementos essenciais da negociação é o poder, mas você tem que saber utilizar ele de forma correta, né? Então, use as ferramentas lógicas, né, para falar sobre o produto. Use, por exemplo, uso de argumentos baseados em informações técnicas, isso é muito importante. Evitar manipulação, né, porque a manipulação, ela é um item que está dentro da falta de ética, né? Então, isso é uma coisa bastante importante também. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Quando a gente fala de poder, a gente tem uma quantidade de poder enorme. Então, aqui eu vou elencar alguns deles para vocês verem, né? E aí a gente vai ver. A gente fala sobre os poderes circunstanciais que a gente chamou durante a nossa aula. Então, quais são os poderes circunstanciais? São os seguintes: poder de especialista, poder do investimento, poder da posição, poder da legitimidade, poder da concorrência, poder do precedente, poder dos riscos, poder da informação e o poder de barganha. Então, todos esses foram os poderes que a gente comentou também durante a sala, né, durante as nossas aulas, certo? Existe também uma outra aula que a gente falou, que foi uma aula muito, muito importante, que a gente falou sobre a negociação. Ela é só feita quando ambos lucram. Lembram que não é que ela só é feita. A gente falou sobre os tipos de negociação, né? Então, a gente comentou durante as nossas aulas que a gente tinha alguns tipos de negociação no mercado, né? E que elas eram imprescindíveis para a gente negociar de forma ética, de forma correta. Então, eu fui bastante, acho que taxativa, né, em dizer da importância e do poder da negociação entre as pessoas. E a gente falou muito de algumas relações interpessoais e a gente falou também das intrapessoais. Então, quando a gente falava de habilidade para negociar, a gente tem algumas habilidades chamadas de intrapessoais, né? Ou seja, a importância de eu me conhecer. Intrapessoal quer dizer dentro de mim, né? Então, eu tenho que ter autoconhecimento sobre a minha pessoa, né? Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter resiliência, lembrando que resiliência é a capacidade de se colocar em intempéries, né? Em condições diferentes e me adaptar. Eu tenho que me controlar emocionalmente falando, né? E a gente fala também de algumas habilidades que são interpessoais, ou seja, entre duas pessoas ou mais, né? Entre pessoas, interpessoais, que são solucionar conflitos entre pessoas, a empatia, o saber ouvir, né? Ter flexibilidade, saber distinguir as variações de humor, né? Conhecer a reação das pessoas que a gente nunca sabe. Então, esses são pontos importantes, né? A gente também falou em sala de aula sobre alguns conceitos, né? De quando a gente vai fazer uma negociação, a gente deve passar por 5 etapas. Segundo Burbridge, ele fala que são 5 etapas da negociação, que seria preparar, criar, negociar, fechar e reconstruir. Então, isso também são questões bastante importantes. E aí a gente chamou de tipos de negociação, né? A gente falou em uma das aulas sobre os tipos de negociação.
E quais são os tipos, minha gente, de negociação que a gente tem? Então, a gente falou a primeira, que é o tipo de negociação integrativa. A negociação integrativa é aquela que a gente conhece por aquela negociação ganha-ganha. A negociação integrativa é a mais importante, a negociação integrativa é a que deve ser utilizada para ambas as partes. Por quê? Eu ganho e você ganha, né? Então, quando a gente fala numa negociação ganha-ganha, segundo Vanderlei, que é o escritor, ele fala que quando é uma postura de ganha-ganha, ambos, né, querem que seus interesses sejam atendidos. Então, ganha-ganha, os dois interesses serão atendidos. Um bom negócio atende a todas as partes envolvidas. O problema do outro não é só um problema do outro, é meu também, então eu tenho que ajudar. A gente deve dar importância para curto, médio e longo prazo nessa negociação. Em todas as negociações é necessário dar importância ao relacionamento entre as partes. Lembra que eu acabei de falar de relacionamento interpessoal, né? E para que haja um bom acordo, as partes devem estar verdadeiramente envolvidas na implementação. Então, deve ter interesse realmente em ajudar. Então, esse tipo de negociação é a negociação ganha-ganha. É a negociação mais importante, é a que a gente sempre deve trabalhar, tá? Lembrando que a negociação ganha-ganha também é chamada de negociação integrativa, tá bom? Existe um outro tipo de negociação que é chamada de perde-perde, que ambos perdem, né? Esse tipo de negociação, ela não é uma negociação interessante, porque a gente não chega a resultado nenhum. Por que que não? Porque todo mundo perdeu, então não tem porquê, tá? E existe um tipo de negociação que é chamada de negociação distributiva. Essa negociação é uma negociação bastante questionável, de vários pontos de vista que a gente vai dizer já já, mas que tem muita gente que acredita que esse tipo de negociação distributiva é um tipo de negociação interessante e que não é de jeito nenhum, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho da postura ganha-perde. Então, quando a gente fala na negociação, um dos tipos de negociação, a distributiva é aquele tipo de negociação chamada ganha-perde, ou seja, alguém perde e alguém ganha. Significa que alguém vai sair ferido nesse processo, significa que alguém vai sair perdendo nesse processo. Então, vamos lá. A importância é levar vantagem, isso é uma característica dessa postura. Só os próprios interesses valem. O mundo é dos espertos, a negociação é um campo de batalha, onde só os aptos vencem. Quem tem pena do coitado fica no lugar dele. O que vale é o curto prazo. Não se deve estabelecer vínculos duradouros. O segredo é a alma do negócio. Informações falsas fazem parte. E vale tudo. O importante é não ser pego. Então, é uma postura extremamente antiética, é uma postura extremamente desigual, é uma postura que não tem transparência, é uma postura que não tem confiabilidade. Esse tipo de negociação que é chamado de perde-ganha, né, ou ganha-perde, tanto faz, é uma negociação que uma das partes sempre vai perder, né? E isso é uma coisa que a gente deve mudar bastante a nossa postura enquanto profissional, né? Enquanto pessoas aí que estão na área, que vão começar a trabalhar nessa área, para que a gente mude bastante o comportamento cultural, né? Que as pessoas dizem muito que é o jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro é um exemplo de postura de perde-ganha, ou ganha-perde, tá bom? Então, esses são os três tipos de negociação. Ganha-ganha, que é o que a gente deve utilizar. Ganha-perde, que a gente não deve utilizar. E perde-perde, que a gente também não deve utilizar. Lembrem disso, tá bom? E aí, agora a gente vai para finalizar aí os pontos, né? Quando a gente fala de uma boa negociação, a gente tem que falar de planejamento, de aplicação de estratégia de negociação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o PDCA, que a gente falou aí lá na nossa última aula, né? O ciclo PDCA, a gente falou sobre a importância de utilizar o ciclo PDCA. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre ele também. Lembrando que o ciclo PDCA, ele é chamado de PDCA porque o P vem de planejar, o do vem de fazer, o check vem de checar e o action vem de agir. Juntando aí as quatro primeiras palavras, a gente chega aí no PDCA, tá bom, galera?
Lembrando que isso a gente vai fazer um planejamento, depois a gente vai executar esse planejamento, depois a gente vai checar para ver se deu, né, certo, se a gente conseguiu atingir as metas e acompanhar indicadores, e por último aí as ações, se foi correta ou incorreta, e aí a gente replaneja se não foi eficiente. E junto a esse tipo de material, né, esse tipo de aplicação de estratégia, a gente tem uma outra que se chama 5Ws, 2Hs. Essa tipo de ferramenta, de estratégia que a gente chama, ela é muito utilizada associada ao PDCA. A palavra 5Ws vem da palavra em inglês, são 5 palavras que começam com W, né? Então, a primeira, que é o what, que quer dizer o que, ou seja, o que vai ser feito, né? Depois a gente encontra o why, quer dizer por que vai ser feito. O where, que é aonde, ou seja, onde vai ser feito. E o when, quando vai ser feito. E o who, que quem fará isso, né? Então, esses são os 5 Ws. E o 2Hs que a gente tem é o how, de como, e o how much, que quanto custa. Então, geralmente, a gente sempre vai associar essas duas ferramentas, PDCA com 5W e 2Hs. Professora, tem outros tipos de estratégia? Existem muitas outras que a gente pode usar. Mas eu trouxe esses 2 exemplos, porque são realmente exemplos bastante usuais, que a gente gosta muito de usar, que é bastante utilizado hoje no mercado. Não que as outras não sejam, de maneira nenhuma, mas que essas, elas têm aí um comportamento mais específico, né? Então, nós falamos bastante sobre isso, que não adianta a gente ter uma negociação, ser bom negociador, se a gente não fizer o quê? Uma estratégia, não fizer um planejamento. Então, eu trouxe aí os dois exemplos dessas duas ferramentas, né, para poder ajudar vocês, para trazer um pouco mais de informação sobre esse assunto, né? Então, isso eu espero que vocês tenham aí também utilizado de forma bastante usual. Isso é muito importante que a gente trabalhe com esse formato, tá bom? Em cima desse planejamento, aí a gente vai analisar, né? A gente vai analisar ali a organização do seu lado de planejamento, vai organizar a eficiência do seu lado de planejamento, vai analisar o outro lado também, como que está o planejamento do outro, entender a empresa do outro, ver como é o processo da outra empresa, né? Vai fazer uma conferência anterior, né? Olhar para trás e olhar, a gente já negociou com essa empresa, qual que é a postura dessa empresa, o que eles gostam, procurar no mercado, né? A gente comentou muito isso. Em uma das nossas primeiras aulas, a gente falou também que era muito importante a gente procurar um pouco sobre missão, visão e valores das empresas. Então, quando a gente vai fazer um processo de negociação, é importante que a gente planeje, que a gente analise, que a gente olhe a missão, visão e valores, para ver se realmente essa empresa ela tem características para fazer uma parceria, né, com você. Então, isso é bastante importante também. E aí também a gente comentou um pouco sobre as estratégias de negociação, né, que a gente tem as estratégias de competição, a estratégia de cooperação, de relacionamento e chegando ali num consenso positivo, tá? Aí depois a gente falou sobre os tipos, né? Quais são os estilos de negociação? E a gente comentou assim: qual é o seu jeito? Então a gente falou sobre o estilo de negociação, que é o perfil de uma pessoa que é catalisadora, né? Que também é chamado de influenciador, que ele é um indivíduo bastante expressivo, sociável, né? E que ele tem necessidade de reconhecimento. Então, quando a gente for negociar com esse indivíduo, como que a gente deveria atuar, né? Então, a gente comentou isso também, deu uma olhadinha ali na nossa aula, se não me engano, é a aula 8. Depois a gente falou também sobre o estilo de negociação apoiador, que é um indivíduo bastante cordial, que ele é afável, que ele é estável, então que a gente geralmente vai ter que fazer uma negociação bem mais tranquila. Vem depois ali um modelo controlador, perdão, né? Que ele é dirigente, ele é diretivo, ele é realizador, ele é um cara extremamente direto, competitivo e quer fazer tudo muito rápido. E tem também o modelo analítico, né? Que é um modelo de estilo de negociação bastante metódica, complacente e que ela sempre é muito analítica, né? Ela quer analisar todo esse processo. Em cima desses 4 perfis, a gente comentou também na sala de aula e falou: galera, qual que é o seu tipo? Não dá para a gente ser só um.
né? Eu dei até o exemplo do meu perfil, brinquei ali com a Camila, olhe lá, aula 8, né? Que a gente fala sobre os perfis. Então, não dá para a gente ser os 4 ao mesmo tempo quando a gente fala em percentual. Ah, os 4 é 25% de cada um. É muito difícil isso acontecer. Sempre vai ter um de dominância. Então, eu comentei com vocês, analise, veja qual que é o seu de maior dominância, qual o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas a gente sempre acaba utilizando os 4, né? Mas, porém numa vertente muito mais eficiente em uma delas, tá bom? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero poder vê-los aí nos próximos semestres. Desejo aí que você tenha muito sucesso na sua carreira, espero muito poder conhecê-los pessoalmente em algum momento. Eu sempre falo que quando a gente fala de engenharias e dos cursos tecnólogos, esse mundo é muito cíclico, né? Hoje a gente está num lugar, amanhã a gente está em outro, e eu gosto muito aí de poder saber que no futuro muito próximo a gente vai se encontrar no mercado de trabalho. Então, agradeço muito aí o tempo que a gente esteve junto, foi muito positivo, eu gostei bastante de estar com vocês, as aulas sempre muito animadas, vocês sempre muito queridos e muito educados. Então, agradeço muito, desejo uma boa sorte e que você termine esse semestre com excelentes notas, pessoal. Um beijo grande para vocês e até mais.